Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco, acompanhando mais uma edição do nosso programa Opinião no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discutir política, para você conhecer um pouco mais dos candidatos a prefeito, saber um pouco do que pensam, enfim, te ajudar a decidir o seu voto no dia 7 de outubro. Você sabe, você pode participar do nosso programa, dando sua sugestão pelo e-mail dgabc.com.br. Eu também convido você a conhecer e acessar o meu blog. O endereço está aí na tela, blogdodiretor.dgabc.com.br. É uma oportunidade da gente poder conversar também direto, você poder comentar. Eu falo um pouco do dia a dia, do jornalismo, um pouco do cotidiano do Grande ABC, comento reportagens, enfim. Acesse, faça seu comentário, quero também esperar você lá no meu blog. Hoje, a edição de hoje do programa Opinião vai falar sobre a política de São Bernardo, uma das cidades mais importantes, uma cidade grande liderança aqui no Grande ABC, uma eleição muito disputada, que vem chamando muita atenção aí na mídia, dos eleitores, enfim. Uma eleição que, pelo menos por enquanto, tem se polarizado pelos dois nomes que por enquanto aparecem na frente: Luiz Marinho, que é candidato que já é prefeito do PT, e Alex Manente, do PPS. Mas há outros nomes, há nomes importantes também no cenário político de São Bernardo que participam dessa eleição. Um desses nomes está aqui no nosso estúdio. Apresento o candidato a prefeito Ademir Silvestre, do PSC. Ele que já foi secretário de Habitação, já participou aí do governo do então prefeito William Dib em várias funções. Também participou dessa eleição, um nome importante, uma liderança importante do cenário político de São Bernardo. Fique aí, que o programa Opinião está apenas começando. Ademir Silvestre, político experiente, uma liderança importante aí de São Bernardo, que participa dessa eleição. Ademir, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, interromper um pouquinho a tua agenda de campanha para vir bater esse papo com a gente, conversar um pouco sobre as tuas ideias, um pouco das tuas propostas aqui com o internauta, com o nosso espectador, o nosso internauta, o seu eleitor. Obrigado, viu, Ademir? Obrigado a você, obrigado ao Diário do Grande ABC pela iniciativa, pela oportunidade da gente poder estar falando um pouco sobre São Bernardo, sobre a minha cidade, sobre aquilo que pensamos de melhor para a nossa cidade. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui, sempre estaremos aqui à disposição para discutir a nossa cidade. Tá certo. Começo te perguntando, Ademir, por que o eleitor de São Bernardo deve confiar no teu nome para ser o próximo prefeito? Porque eu sou o mais preparado dentre todos os candidatos a prefeito de São Bernardo hoje. Eu tenho uma longa experiência, uma longa folha de serviço prestada a São Bernardo do Campo e por isso eu recomendo ao eleitor de São Bernardo que vote em Ademir Silvestre, que conhece muito melhor a cidade do que todos os componentes da próxima eleição, que concorrerão à eleição do dia 7 de outubro, conheço melhor do que todos eles juntos. Então, porque tive a oportunidade, inclusive como comentávamos antes de iniciarmos o nosso programa, a gravação do programa aqui, falando que eu tive um papel tanto na administração Maurício Soares, tanto na administração Dib, eu tive oportunidade de ser um secretário bombeiro. Eu passei pela Secretaria de Planejamento, passei pela Secretaria de Administração, Maurício Soares e Maurício de Castro brigaram e eu fui obrigado a assumir a Secretaria de Governo, quer dizer, e assim foi até que cheguei à Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, onde terminei em 2008 a minha participação como secretário na cidade de São Bernardo. Achei que a minha participação na política já estava encerrada,
Mas ao ver essa dicotomia que acabou se colocando aí, com a qual eu não concordo, eu acabei retomando minhas forças, reorganizando um grupo, fiz uma chapa de 42 candidatos, 42 heróis, que já são heróis de pronto, porque não foi fácil segurar, não foi fácil suportar o assédio que houve até o presente momento, mas felizmente nós passamos por todas as turbulências e chegamos aqui. Agora estamos em plena campanha, cumprindo uma jornada de campanha fantástica todos os dias, com todos eles, buscando contar para o eleitor que sou candidato. Porque estou com agora há pouco ali na sala, enquanto esperava para fazer, na sala de espera, enquanto esperava, inclusive discutíamos isso. Eu tenho uma facilidade muito grande, as pessoas têm simpatia por mim, me conhecem, mas eu ainda não tive a oportunidade de dizer a todos que sou candidato a prefeito. Então eu acho que na medida que o tempo vai passando, que a gente tem ido, por exemplo, eu tenho, até porque uma campanha de muito poucos recursos, nós temos que buscar as grandes aglomerações de pessoas. Então, onde nós temos ido? Nas feiras livres, tanto diurno quanto noturnas, e visitado todos os corredores comerciais. Isso no período do dia. Período da tarde e noite, a gente tem disponibilizado tempo para poder atender aos candidatos a vereadores e com eles fazerem reuniões de apoio, a reunião com seus apoiadores, e com isso disseminar as nossas propostas, as nossas ideias e buscar, evidentemente, contar para essas pessoas que somos candidatos. Acho que se a gente conseguir fazer isto bem até o final, até o dia 7 de outubro, com certeza nós vamos ter um resultado bastante surpreendente para todos. Ou seja, você não acredita na polarização entre Marinho e Alex Manente? Não, nesse momento ela é real, eu não tenho outra maneira de encarar as coisas. Eu sou um sujeito que não faço política sonhando, eu faço política com o pé no chão, sei das minhas limitações, da limitação econômica que eu tenho brincado com as pessoas aonde eu passo, que a minha candidatura é uma candidatura de Davi contra os Golias, e é assim que é, porque infelizmente a gente tem dificuldade para colocar gasolina no carro, mas estamos enfrentando todas as intempéries e vamos fazer chegar a nossa mensagem ao nosso eleitor, ao eleitor de São Bernardo e mostrar para ele que essa nossa empreitada é para o bem de São Bernardo, provocar um debate diferente, que a coisa não pode ficar apenas e tão somente nessa dicotomia posta aí, que fica bem para um, fica bem para o outro e que no final das contas acaba ficando uma composição interessante para quem está no poder e uma posição interessante para quem também está na oposição. Então, não acredito muito na questão da oposição em São Bernardo. Já tive oportunidade até de debater isso com você e tenho debatido isso com as pessoas, até porque o deputado Alex Manente esteve no governo do Marinho até muito recentemente. O principal assessor indicado por ele como contrapartida pela ajuda que recebeu, que deu ao Marinho na eleição passada, é candidato a vereador e candidato a vereador junto com o Marinho. Quer dizer, então não consigo muito compreender essa situação. As pessoas não conseguem me explicar isso e eu não consigo ver onde é que tem oposição e onde é que tem situação. Grande verdade é que me parece que tudo é muito igual, muito parecido e que está tudo muito de acordo com todo mundo. Acho que a única voz discordante sou eu e é nesse sentido que eu tenho batalhado, mostrado para as pessoas que posso fazer melhor. Quero fazer um governo para São Bernardo, em sendo eleito, um governo que privilegie, mas muito, de maneira especialíssima, a questão da educação, porque não acredito em sociedade sem uma educação, sem cultura, sem que a base da sociedade passe pela educação. Eu tive oportunidade de conviver com uma das pessoas que eu acabei virando muito fã, o Salvador Arena, que era o dono da termomecânica e que acabou num determinado momento da vida, antes de morrer, de quis fazer uma escola. E uma escola que ele me dizia o seguinte:
Ele me dizia, Ademir, naquela época era vereador, quando ele começou a mexer com isso, e ele me dizia o seguinte: quem é que disse que nós temos quimicamente um momento para aprender? Você nasce pronto para aprender. Tem coisas que você pode aprender ainda no ventre da sua mãe. Jeitos, trejeitos de família, essa coisa toda você traz de lá. Você não vai aprender isso aqui na vida. E ele dizia o seguinte, que o ensino então tinha que ser precoce e de maneira continuada, permanente. Você nunca podia deixar de aprender. Ele dizia o seguinte, do dia que nasce, do dia que você respirou a primeira golfada de ar, até o dia da sua morte, você tem que continuar aprendendo. Então o ensino tem que ser precoce e continuado. Quem é que disse que nós não podemos ter nas nossas creches, que é uma das coisas que eu quero resolver, um déficit de creche absurdo em São Bernardo, e que eu quero resolver. Quero garantir que a creche também sirva à mãe trabalhadora. Porque hoje a creche abre às 8 e fecha às 5h30, ou às 5. E a mãe entra no serviço às 7, a mãe entra no serviço às 7 e sai do serviço às 5h30. Só que ela depende de 40, 50, 1 hora para poder voltar para casa. Quer dizer, então ela tem que contratar alguém para pegar o filho dela e levar para a escola depois que ela foi trabalhar. Ela precisa contratar alguém para buscar o filho dela depois que termina até o horário e alguém que fique. Então, quer dizer, acaba não resolvendo o problema. Eu quero fazer isso de verdade. A creche tem que efetivamente resolver o problema da mãe trabalhadora e da criança que precisa de amparo durante a ausência da mãe para poder trabalhar. E quero resolver o problema do déficit, que é muito grave, é muito grande em São Bernardo. E a educação, eu quero criar, com a municipalização da 5ª à 8ª série, porque nós já fizemos, o governo passado fez a municipalização do ensino de 1ª à 4ª, e que, na minha opinião, foi uma das coisas mais importantes que houve na educação em São Bernardo em todos os tempos. Quero complementar esse trabalho. Eu quero que o menino que entre na nossa creche, ele tenha até o 9º ano dele uma espécie de academia, onde ele tenha o ensino precoce, onde ele tenha o ensino permanente, e não significa dizer que ele tenha que ter 24 horas de aula, ele tem que ter 24 horas de ensinamento, através de cultura, através de bons filmes, através de boa leitura, através de um laboratório de informática de qualidade, que ele tenha condição de efetivamente entrar para um mundo onde ele tenha, por exemplo, a condição de ali na frente, quando ele for para o colegial, ele ter a possibilidade, por exemplo, de ir para um ETEC, de competir com quem teve numa escola particular, pagando a peso de ouro, ele tem que ter condições de ir competir com esse aluno lá na ETEC. Ele tem condições de ir lá competir com um aluno, futuramente ter a base dessa educação formal dele, para que ele possa competir com qualquer um. Quer dizer, com qualquer um que veio de qualquer escola, que teve qualquer tipo de formação. Isso no campo da educação. Dá para fazer isso? Quer dizer, tem possibilidades, recursos? Claro que tem. Claro que tem, porque hoje, o que acontece? Eu quero isso do Estado, eu quero tirar do Estado esta responsabilidade da 5ª à 8ª série, mas eu quero o ônus, mas eu quero também o bônus. Isso tem custo para o Estado e o Estado precisa me repassar, precisa fazer do mesmo jeito que foi feito da 1ª à 4ª. Mesma forma, vem o professor, que eu vou pegar esse professor, nós vamos trabalhar com ele para que ele tenha a mesma pedagogia, para que ele possa levar a mesma pedagogia para o aluno que ele vai fazer de 5ª à 8ª, tenha a mesma pedagogia que ele vem tendo da 1ª à 4ª. Porque se você perguntar hoje em São Bernardo se o menino quer ir para a escola do Estado, ele não quer ir. Ele tem que me repassar os prédios para que eu possa fazer a mesma coisa que foi feito na municipalização da 1ª à 4ª, que a gente tenha a possibilidade de fazer as reformas e as adaptações necessárias para ter ali dentro a informática. Se for preciso, aumenta a quantidade de recurso para, além dos 25%, para garantir que isso seja feito. Agora, isso é prioridade, isso tem que ter orçamento para fazer isso, o dinheiro precisa chegar lá. Quero fazer um replanejamento da cidade. A cidade
perdeu 4 anos, porque não há hoje, dentro da administração, ninguém pensando a cidade. E eu digo o seguinte, fazer bons projetos não faz da noite para o dia. Não tem jeito de você estalar o dedo e ter um projeto pronto para ir bater caneco, buscar recurso. Ir em órgão financiador, ir em governo do estado, em governo federal, para buscar recurso. Você precisa ter bom projeto. E digo, se você tiver bons projetos, dinheiro tem. Tem dinheiro a fundo perdido em tudo que é organismo internacional. Tem dinheiro a fundo perdido na ONU, tem fundo perdido no BID, tem dinheiro a fundo perdido no GBIC, tem JICA, que é uma agência de fomento japonesa que te ajuda a fazer bons projetos. Então, o que eu quero fazer? Eu quero recriar uma coisa que nós fomos orientados no governo do DIB a fazer a unidade de coordenação de projetos. O que é isso? É uma unidade onde não tem intermediação da secretaria A, B ou C, nem tampouco do planejamento, que tem uma coordenação ali daquele instrumento, ligado diretamente ao gabinete do prefeito e ao prefeito, sob a coordenação do prefeito. Para quê? A administração pública tem um espectro que é grande demais, quer dizer, chega de tudo a todo tempo dentro da administração. Mas há um filtro que é natural. Aquilo que não é importante vai se perdendo pelo meio do caminho, até que aquilo que é efetivamente importante chega ao gabinete do prefeito. Chega lá na mão do prefeito, chega lá na mesa do prefeito, para o prefeito resolver. Todas essas coisas que chegarem de reivindicação, de propostas, de encaminhamento de coisas, precisa ser transformado em projeto. Mas, Ademir, você vai fazer projeto e aí não tem dinheiro? É o que eu estou dizendo. Se você fizer 300 projetos, deixar na prateleira, vai chegar uma determinada hora que você vai ter a oportunidade de apresentar esse projeto para alguém. E vou dizer que a nossa experiência... Criar um banco de projetos, assim, algo pronto alguma aí coisa que produza o projeto. Que... E de acordo com a necessidade e o tamanho da importância disso, você vai acelerar um pouco mais, um pouco menos, para ir buscar o recurso necessário para poder desenvolver aquilo que está ali. Eu cito alguns exemplos. O projeto de mobilidade urbana de São Bernardo, que é financiado pelo BID, foi uma coisa desse jeito. Iniciou-se por um determinado caminho, de repente isso estava tendo contrapartida na habitação, porque, por exemplo, nós tínhamos que fazer o projeto da ligação da Avenida Roberto Kennedy, no Piraporinha, com o corredor ABD na Pauliceia. Isso demandava a divisa de Diadema entre Vila São José, Piraporinha e a chegada no corredor ABD, onde estava instalado a favela naval. Como é que você faz uma coisa de mobilidade urbana que precisa passar por um lugar que dá em cima de uma favela e você faz o quê? Você tem que fazer um projeto de habitação. Resultado, nós fomos atrás de buscar um terreno que fosse possível comportar a habitação. Você percebe que você começando a planejar a cidade, uma coisa acaba puxando a outra? E hoje nós temos a favela naval removida, a construção lá onde nós fizemos a indicação dos terrenos e a desapropriação, lá na Chácara Três Marias, onde foi feita a construção dos prédios que foi agora recentemente inaugurado. Mas faz parte de um projeto inicial que é um projeto macro, e que acabou desencadeando uma série de outros projetos, que nem são tão pequenos assim, e agora que a obra da ligação do corredor ABD até o Piraporinha está sendo iniciada. O que você está dizendo é que falta ação integrada entre as secretarias, entre as pastas, é um pouco falta isso, planejamento. E, infelizmente, nesses últimos 4 anos, não houve nenhuma pessoa pensando no dia de amanhã. A única maluquice é assim, é buscar recurso do governo federal, botar aqui em São Bernardo, construir céu. E não é assim. Infelizmente, o céu que eles construíram na Vila São Pedro tem muito mais cara de inferno do que de céu.
Por quê? Porque é um lugar para 5.200 alunos. Quer dizer, ninguém consegue controlar alguma coisa com 5.200 alunos. Não é possível, isso não é sadio, isso não é bom. E aí, esse tipo de coisa a gente precisa, assim que tomar posse, eu vou reavaliar todas essas coisas. Eu quero saber o que dá para fazer ali integradamente que não seja pura e simplesmente um depósito de 5.200 pessoas. Mas tem como, quer dizer, você ganhar a eleição, quer dizer, alguns céus vão estar prontos, quer dizer, qual a tua alternativa para isso? Existe alguma alternativa que não seja manter os prédios em funcionamento, manter o céu funcionando? Não, tem que manter. Eu acho que tem que manter, inclusive, coisa que foi fechada. Escolas que foi fechada para poder levar a criança, creche que foi fechada para levar, para povoar o céu. Creches que foram fechadas no entorno disso aí, foram fechadas para poder povoar o céu. Porque não tinha gente suficiente para povoar, então fecha ali, corre, traz gente para cá. É isso que eu quero avaliar. Eu gostaria de resolver o problema de creche, por exemplo, mas eu quero resolver o problema de creche lá do lado da casa da mãe trabalhadora que precisa trabalhar. E a gente sabe onde está essa demanda. A gente sabe onde é que essa mãe trabalhadora está. Ela não precisa pegar uma perua, botar esse filho dela numa perua para que ela seja transportada. Faz a creche lá perto da casa dela. Faz uma creche de menos alunos, mas mais perto da casa delas. Cria uma condição de viabilidade, porque essa coisa de 5.200 alunos é um negócio muito maluco. Se nós formos fazer uma pesquisa aí, nós vamos ver que nós temos mais de 200 cidades brasileiras que têm 5.200 alunos, 200 habitantes, e lá tem delegacia de polícia, tem tudo. Uma organização completa. Quer dizer, como é que você faz uma escola? Não pode. Eu não concordo, quero reavaliar. É evidente que nós vamos, os prédios construídos, é preciso ser aproveitado, porque são bons prédios, viu? Não estou aqui também para dizer que tudo não presta. Não é verdade. Os prédios das UPAs, por exemplo, precisam ser aproveitados. Agora, não é possível fechar, por exemplo, o pronto-socorro do Taboão. Quer dizer, eu já estou falando de saúde. Já estou até era o outro tópico aí que a gente ia pois falar sobre mas a área de saúde. Quer dizer, um dos aspectos importantes. Tem o Hospital das Clínicas aí em construção, importante hospital, UPAs que foram inauguradas. Qual a tua análise do setor da saúde em São Bernardo? E o que precisa ser feito na tua avaliação para melhorar? É terrível. A saúde pública de São Bernardo hoje, para quem depende da saúde pública do SUS, quem depende da demanda de saúde da população de São Bernardo, é terrível. Agora, se você fizer uma pesquisa em São Bernardo hoje, e fizer no geral, vai dar que a saúde de São Bernardo é uma das melhores do Brasil. Mas se você for na UPA, se você for no pronto-socorro, ele não existe mais. Foi fechado. Pronto-socorro do Baeta Neves. Foi fechado o pronto-socorro do Riacho Grande. Foi fechado o pronto-socorro do Taboão. Foi fechado o pronto-atendimento da Pauliceia. Foi fechado o pronto-socorro da Rua Brasil em Rua de Ramos. E foi tudo isso canalizado para as UPAs. Por exemplo, vamos analisar o Taboão. Eu estive lá essa semana fazendo campanha, conversando com a população e tentando entender, inclusive, um pouco do que está acontecendo ali. Fechou o pronto-socorro, inaugurou a UPA na Pauliceia. A UPA da Pauliceia passou a ter que atender Taboão, a Pauliceia, que já tinha o atendimento de 24 horas lá, atendimento emergencial, e passou a atender também o Jordanópolis. Quer dizer, o sujeito que mora, o munícipe que mora no Jordanópolis para vir para a Pauliceia, ele não tem transporte coletivo que saia de lá, do Jordanópolis e venha até a Pauliceia, ou vice-versa, ele não tem. O munícipe que mora no Taboão tem o ônibus, mas é uma distância terrível, e acumulou. E o pior de tudo é que os médicos desapareceram da rede pública de São Bernardo. Quer dizer, você vai lá na UPA, em quase todos os horários possíveis, você vai lá na UPA, o que vai acontecer com você? Eles vão te dar uma guia
te encaminhando para um outro lugar ou para um determinado ou outro momento, te encaminhando para para que você possa passar por um acolhimento. O que é esse acolhimento? É onde as pessoas, o psicólogo vai falar com você, onde o enfermeiro vai falar com você, onde vão medir sua pressão, para ver se efetivamente você precisa ou não ir para o médico. Quer dizer, se você vai para uma unidade de pronto atendimento buscar recurso, é porque você precisa desse recurso na hora. Ele pode até não ser o recurso daquele cara que está sentindo dor, mas às vezes a gente precisa entender a raça humana um pouco assim. O sujeito, às vezes, chega no final de semana, a mãe, aquela mãe mais humilde, mais deserdada da sorte, ela às vezes pega os filhos, vai com todos eles para o pronto-socorro no domingo para poder passar os filhos no médico. Porque é esse o entendimento que ela tem. Ela não tem tempo durante a semana e é no domingo que ela precisa ir com os filhos no médico para poder, segundo o entendimento dela, cuidar dos filhos. E a gente precisa, o poder público, o gestor público, precisa estar antenado para isso. São Bernardo hoje não tem aquele médico para poder fazer aquele afago, dizer, ó, meu filho, você está bom, você mediu a pressão, você te vi aí, olha aqui, olha para mim aqui, olha no teu olho. Não é o papel da saúde da família, do PSF? Pois é, mas e aí, como é que está isso? Isso não funciona. Essa educação, ela não foi transmitida para a população. Esse trabalho de pedagógico, de dizer que a saúde tem que ter um antes, ele não está inserido no contexto da nossa sociedade ainda. Eu espero que dê o resultado que precisa, porque é importante que fosse desse jeito, mas infelizmente não é. É verdade. Infelizmente também o nosso tempo está chegando ao final. A gente teria espaço aqui, certamente assunto para poder conversar muito, falar bastante. Você pode acompanhar um pouco dessa experiência do Ademir, o que ele tem a dizer, enfim. É uma aula aí também de política. Ademir, queria te agradecer essa oportunidade de vir aqui bater esse papo com a gente, falar um pouco das suas propostas, do que você pensa para São Bernardo. Obrigado por ter vindo aí, por ter interrompido um pouquinho aí a tua campanha e te desejar boa sorte aí nessa empreitada. Obrigado. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar da mesma maneira que eu aprendi com Salvador Arena, vou continuar fazendo a campanha e aprendendo todos os dias um pouquinho com as populações da nossa cidade. Tá, e com vocês também. Obrigado. Obrigado, viu, Ademir? E a gente também aprende com você todo dia, internauta que nos acompanha, que também pode dar a sua opinião no nosso programa, no nosso DGABC TV. Dê a sua opinião, participe, comente pelo DGABC TV, @dgabc.com.br. Não esqueça também, tem agora o blog do diretor, eu assino, é blog do diretor.dgabc.com.br. Tá aí na tela, você está acompanhando aí direitinho aí o nosso site. Um espaço também, um canal direto para poder falar comigo, para poder comentar. Um espaço onde eu também comento, falo um pouco do cenário político, comento as nossas reportagens, enfim. Mais um espaço para a gente poder estar junto, para a gente poder ouvir o que você pensa sobre o cenário político, sobre o cotidiano do Grande ABC. E a você, mais uma vez, obrigado por estar conosco, acompanhando o nosso DGABC, o nosso programa Opinião. Eu espero você na nossa próxima edição. Obrigado e até lá.